Olá, muito bem-vindos, Visão Poética Podcast de Marcos Felix. Trago hoje assuntos novos e particulares. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu setup e o meu site, tá? Então vamos fazer a magiquinha aqui, ó, no teclado, 1, 2, 3. Olha lá, apareceu aí a nossa tela aí de OBS Studio. Então dá licença que eu vou fazer o seguinte, eu preciso abrir o ícone aqui, eu não enxergo. Aí, agora sim. Tá, vamos entrar aqui no site Spirix, é o meu site particular e oficial. Você encontra ele digitando no Google o meu sobrenome. Escreva site, passo Spirix, e você vai ser levado aqui. Nas minhas redes sociais, como Twitter, Facebook, etc., você também tem um link direto que você vai chegar até o site, tá? E o que eu quero apresentar para vocês é que o site tem temas abordados, tem diversas coisas que falam de mim, tá? Então, os jogos que eu já joguei, o que eu conheço de informática, parte profissional, alguma coisa que eu cito, eu coloco, o rádio amador na minha vida, alguma coisa sobre política, alguns capítulos eu ainda estou preenchendo. A vida é contínua, então eu deixei aí separado e algumas coisas ainda não estão preenchidas completamente, tá? E eu quero levar vocês ao tópico 14, pensamento. Então, nesse tópico, você vai ter alguns itens, entre eles a resistência, 30 esfirras impactam o meu negócio, o X da questão, algoritmos, o que mais considerar, 14 anos de Twitter, como você pode garantir que sua pergunta de pesquisa seja relevante no Google, gerencie seu tempo e recursos, 8 de janeiro de 2023, o dia do golpe do Brasil, como gerentes podem se tornar consultores de sucesso, mais uma empresa familiar do varejo que se foi, faliu, né? O futuro da energia limpa, o que foi antes de tudo isso acontecer. Suprimentos ecológicos importados. São comentários que eu fiz. E aí eu quero levar vocês para o item 2 do meu menu, que é sobre crônicas. Crônicas que eu escrevi e cuja imagem que mais me chama a atenção desse trem completamente enferrujado, é um vagão. Eu fui levar minha família, um passeio, minha filha e minha esposa, um passeio na cidade de Parapiacaba, interior, próximo de São Paulo aqui, dá meia hora de distância. E aí você encontra aí uma cidadezinha que é praticamente o berço aí de toda a história do futebol e também de toda a história da rede ferroviária do Brasil. Então, isso chama atenção, né? E aí eu quero fazer um tópico a partir disso com esses assuntos, tá? E nada melhor do que começar a ler o texto que eu coloquei por uma indignação desta foto aí, ó. Tá vendo? Você tá vendo um vagão aí completamente deteriorado. E eu fiz um texto no dia 21/2/2012, às 22h45. Assim que eu cheguei em casa, eu joguei num blog meu que era hospedado pelo Google e hoje ele desativou e eu transferi o texto para cá, tá? Então, vamos lá. Parapiacaba, São Paulo, a deterioração de um patrimônio cultural. Por mais que eu escreva aqui, algumas imagens falam por si. Vejam a foto ao lado, e aqui no caso está acima, de uma pequena cidade, patrimônio histórico brasileiro, por onde todo o progresso do café e os imigrantes chegaram a São Paulo. Jogada ao descaso, a ferrugem dessa composição é a mais real e deplorável imagem que captei ao visitar a cidade. Ainda assim, minha filha se encantou com a velha locomotiva que funcionava, quase que aos pedaços, por doações de terceiros e serviços de pessoas voluntárias. Um país que se quer tornar grande, de primeiro mundo, não pode deixar tamanha riqueza cultural se perder. Seria algo como se rasgássemos as fotos dos nossos antepassados, dos álbuns de família. Abaixo eu transcrevo informações sobre a cidade e fatos interessantes.
sem contar um fenômeno raro que ocorre quase durante o ano todo: a chegada da neblina, esfumaça e encanto local, tomando de tal maneira especial, único e memorável. Situado a pouco mais de 50 quilômetros da capital paulista, essa pequena vila pertence ao município de Santo André. É uma boa pedida para um passeio de final de semana. A vila de Parapiacaba é a única vila ferroviária conservada do Brasil. Foi construída pela São Paulo Highway em 1867, a partir da estação Alta da Serra, atual estrada de ferro Santos-Jundiaí, dando origem à ocupação de áreas pelos ferroviários. Pátio ferroviário é onde acontece a manobra dos trens que sobem e descem a serra, e onde esta plataforma da estação da vila está, O destaque do pátio é o relógio fabricado em 1898, parecido com o Big Ben de Londres, e também para o Museu Funicular, onde se encontram muitas peças da rodovia e máquinas enormes. Vale a pena conferir. Em Parapiacaba, os leitos não são muitos, então os moradores alugam os quartos das suas casas para a hospedagem dos visitantes. É o sistema Bed and Breakfast BB, cama e café da manhã. Além disso, a vila tem algumas pousadas para futebol. Parapiacaba tem muitas histórias bem curiosas. Vocês sabiam que o nosso esporte nacional, o futebol, nasceu em Parapiacaba? Pois é, o inglês Charles Miller, que trouxe o futebol para o Brasil em 1894, era operador de telégrafo da estrada de ferro SPR, e o primeiro campo do Brasil com medidas oficiais ainda está lá, com um gramado verdinho. A pousada Chama Lá agradece ao André pela divulgação da nossa querida vila e manda um abraço a todos os internautas. A vila de Parapiacaba surgiu com a construção da ferrovia Santos-Jundiaí, inaugurada em 1867. A estrada estabeleceu uma ligação entre o Planalto e o Porto de Santos, visando principalmente o escoamento do café. Os galpões que abrigaram os dois sistemas funiculares, desativados com a instalação de 1974, e o sistema de tração mista denominado Cremareira, se transformaram no Museu Ferroviário de Parapiacaba. O museu abriga o que é considerado o maior sistema funicular do mundo e se encontra no seu lugar original. A roda de inércia, movida a vapor, puxava o cabo de aço de duas pontas. Um veículo serra-breque acompanhava a cada uma das extremidades do cabo e era responsável por puxar ou frenar a composição. As rodas de inércia, de capacidade bem maior, tracionavam cabos de aço sem fim, ou como chamam os ingleses, endless ropes. Em 1859, Barão de Mauá, junto com um grupo de pessoas, convenceu o governo imperial da importância da construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Porto de Santos. O Barão de Mauá, então, ordenou os estudos e os exames do trecho compreendido entre Jundiaí e o alto da Serra do Mar. O trecho de 800 metros de descida da Serra do Mar era considerado impraticável. Exigia tal perícia dos engenheiros que só poderiam ser realizados através de excepcional experiência. Por isso, Mauá foi atrás de um dos maiores especialistas no assunto, o engenheiro ferroviário britânico James Brumless. A primeira dúvida sobre a projetada São Paulo Highway era referente aos custos, já que o contrato oferecido esboçava uma ferrovia de bitola larga, 1,60 m, através do traçado mais curto, entre Santos e Jundiaí. Brumless veio examinar a serra. Achou que uma estrada de ferro poderia escalá-la a um custo dentro dos limites estabelecidos e aceitou o contrato. Faltava agora achar alguém disposto a executar o projeto. Foi-se atrás de Daniel Maxon Fox, engenheiro que havia adquirido experiência na construção de estradas de ferro através das montanhas do norte do país de Gales.
e das encostas dos Pirineus. A coberta do traçado definitivo foi feita a partir do litoral, conforme Fábio Cirino, na sua obra Café, Ferro e Argila. Fox percorreu a Serra do Mar de cima a abaixo, mas a descoberta de uma passagem através das muralhas da serra, no qual os trens podiam trafegar, só foi encontrada quando o engenheiro desembarcava em Santos, pois a mesma só era possível se avistar de longe. Nesta ocasião, Fox percebeu uma fissura que se estendia até o cume, sendo a mesma interrompida por uma grota aparentemente intransponível, grota funda. E deste ponto foi possível vislumbrar a rota definitiva para a estrada ao longo do vale do rio Mogi. Fox propôs então que a rota para a escalada da serra deveria ser dividida em 4 declives, com comprimentos de 1.781 metros, 1.947 metros, 2.096 metros e 3.139 metros, respectivamente, tendo cada uma das inclinações um grau de 8%. No final de cada declive seria construída uma extensão de linha de 75 metros de comprimento, chamado de patamar, uma inclinação de 1,3 graus em relação a um desses patamares. Deveria ser montada uma casa de força e uma máquina a vapor para promover a tração dos cabos. A proposta foi aprovada por Bruneless, uma nova empresa foi criada, a de São Paulo Railway Company Ltd, SPR. Construção do trecho da planície. No dia 15 de março de 1860, começou a construção do trecho de Santos a Piaçaguera, ao pé da Serra do Mar, com 20 km. Para isso foi necessário construir 2 pontes paralelas, cada uma com 150 metros de comprimento, para unir Santos ao continente. Posteriormente, tiveram de ser transpostos o rio Mogi, uma ponte de 3 aberturas de 20 metros cada uma, e o rio Cubatão, com uma ponte de 4 aberturas de 23 metros cada uma. A subida da Serra do Mar. No alto da serra foi criada uma estação, que serviu de acampamento de operários e foi chamada de Parapiacaba, o nome da mesma referida cidade. Ela possibilitava a troca do sistema pelos trens. A estrada foi construída sem o auxílio de explosivos, pois o terreno era instável. A escavação das rochas foi feita somente com cunhas e pregos. Alguns cortes chegaram a 20 metros de profundidade. Para proteger o leito dos trilhos das chuvas torrenciais, foram construídas paredões de alvenaria de 3 a 20 metros de altura, o que consumiu 230 mil metros cúbicos de alvenaria. A despeito de todas as dificuldades, a construção terminou 10 meses antes do tempo previsto no contrato, que era de 8 anos. São Paulo Highway foi aberta ao tráfego em 16 de fevereiro de 1877. O que você deixa para trás não é o que é gravado em monumentos de pedra, mas o que é tecido na vida dos outros. Péricles, antigo político grego, general estadista, de família aristocrática, nascido entre 495 a.C. e 429 a.C. Esse texto foi postado por mim, Marcos Pires, originalmente no dia 21/2 de 2012, às 22h45. Depois eu fiz um adendo aqui, porque houve uma mudança e a cidade foi recuperada e hoje é um ponto turístico bastante expressivo. Então eu quero fazer uma pequena nota de rodapé. Fico muito feliz em saber que de alguma forma o texto que escrevi contribuiu para este resultado. E aí a foto atual da composição aí que leva visitantes e um destaque aí, a matéria, né? If you are passionate about highway adventures and want to explore the rich story of Brazilian highway while enjoying the stunning landscapes of the Atlantic Forest, get ready for a unique and
unforgettable experiência. E aí continua aqui, né? Uma matéria que foi tirada do jornal e tá aí, ó. Então tá recuperado, tá disponível. Esse é um dos textos aí bonitos aí que me emociona aí quando eu fiz a primeira gravação, mas eu perdi aqui o time. Bom, deixa eu desligar aqui o vídeo da tela. Aí. Então é isso, pessoal. Visão Poética Podcast. Eu vou trazer outros textos outras crônicas minhas gravadas. Eu espero que vocês aí assistam, curtam e dê like, tá bom? Até uma próxima, isso é história, hein? Tá bom? Obrigado aí e acompanhe Visão Poética Podcast de Marcos Pires. Até a próxima. Tchau, tchau.